Vamos fazer um nhoque com uma fonduta de queijo parmesão, vou falar um pouquinho disso, vou usar a Bertalha, que é uma punk, e vou contar um pouquinho de história para vocês. Nhoque é comida de alma, é uma delícia fazer e, obviamente, mais delícia ainda comer. E aí tem toda uma história, um tratado sobre nhoque. Então vamos versar um pouquinho sobre nhoque. Primeiro, eu não vou fazer a receita, mas eu vou falar como é que faz. A ideia deste canal é que você cozinhe na sua casa, que nem eu cozinho na minha. Então a gente tem um espaço de liberdade, um espaço de erro, de criatividade, de perder o medo da cozinha. E por isso eu não vou ser tão categórico aqui em como se faz o melhor nhoque do mundo, qual é o tamanho exato do nhoque, a maneira correta de fazer. Eu quero só que você se divirta em casa fazendo o nhoque. E para isso, você vai escolher uma batata boa. Eu prefiro uma batata que a gente chama mais cerosa, é uma batata que ela é mais grudentinha na mão. Quando você vai comprar a batata, você pode cortar uma lâmina dela, passar a mão assim e sentir. Quanto mais cera tiver a batata, melhor. Mas não é obrigatório. Se tiver uma batata mais seca, funciona também, ok? Como é que faz a massa do nhoque? Você vai cozinhar a batata com casca. Com ela ainda quente, você vai tirar a casca. Até que ponto? O ponto do seguinte, que você pode enfiar uma faca ou um garfo e ele entra macio, não é mole e nem fazendo força. Este é o ponto que eu quero a batata. Descasco a batata e amasso a batata como se fosse fazer um purê de batata, ok? Igual, passo igual. E depois você vai ter dois ingredientes que você vai ter que sempre somar. Um queijo, de preferência um queijo de boa qualidade. Eu gosto muito de usar Parmigiano Reggiano, um Grana Padano para fazer o nhoque, mas vários queijos brasileiros estão ótimos e você dá para fazer super numa boa. No Dom, hoje em dia, a gente faz com o queijo da Serra da Canastra, funciona super bem e eu gosto muito. Mas, enfim, escolhe o queijo que você quiser. O segundo ingrediente, farinha. E aí começa a ser um pouquinho mais delicada a receita. Quanto de farinha? Isso vai muito da tua habilidade. Como você nunca fez, eu vou te dar duas dicas para você conseguir fazer melhor a massa do nhoque. A massa do nhoque a gente vai sempre trabalhar ela em farinha. Então eu vou pegar aquela batata que eu só fiz um purezinho de batata, não coloquei nada, só amassei a batata, coloco o queijo, já dou uma mexida e vou aos poucos somando a farinha. E a farinha, a tendência de você ir mexendo, ela já formar uma bola. Não coloca muita farinha de uma vez, porque pode ser que você perca o ponto e você vai ter as consequências que eu vou falar daqui a pouco. O ponto é, ela começou a fazer a bola, você já tende com a mão, com um pouquinho de farinha, não com a mão molhada, ok? A mão tem que estar seca. Fazer uma bolinha de nhoque ou uma cobrinha, uma cobrinha. E o nhoque não deve grudar na mão, ok? Se ela está grudando na mão é porque ele está ainda com pouca farinha. E se ele tiver com pouca farinha, a tendência do nhoque também é que a hora que você for comer, ele grude no céu da boca e ele fica uma textura não tão boa. Se você colocar farinha demais, aí a mordida do nhoque já não é boa. Então o nhoque tem que ter esse segredinho do equilíbrio de farinha para o tanto de batata que você vai colocar e o tipo de batata. Fica a dica então, na hora de escolher uma batata mais cerosa, colocar o nhoque no purê de batata já com queijo, pouca farinha e ir mexendo. Você pode temperar, tem gente que gosta de colocar ovo, eu gosto, mas para algumas receitas. Tem gente que põe noz moscada, tem gente que põe sal, tem gente que já tempera o nhoque, pode, mas não é o que eu vou fazer hoje. Eu fiz o mais simplesinho do mundo, sem ovo, batata, queijo ralado e farinha, até ele não ficar grudando na mão. Faça a cobrinha, corta, tem acabamento que eu não vou falar, pelo menos dessa vez. Pega uma água quente, jogo o nhoque. Tem uma coisa que eu adoro, que é o seguinte, você joga os nhoques lá dentro e não é o último que você botou que vai ser o último que vai boiar. Ele vai boiar quando ele estiver cozido, e isso é meio aleatório, porque às vezes um pedaço ficou com mais farinha, outro ficou com menos farinha, e é natural. Ele é uma massa caseira, ele é uma massa manual, a ideia não é deixar ele super homogêneo. E aí, conforme ele vai boiando, você vai tirando ele do fogo e colocando no molho. Simples assim. Fonduta
de queijo é muito simples. É só pegar manteiga, derreter a manteiga, colocar o queijo ralado, que você pode ralar na hora ou ralar um pouquinho antes, e, se você quiser, um pouquinho de creme de leite, e essa é a clássica fonduta, ok? Vocês já devem ter ouvido falar do clássico fettuccine Alfredo. Já ouviu falar? Sabe fazer? Não? Então vamos lá rapidinho contar de fettuccine Alfredo. Fettuccine, o ideal é que a massa seja caseira, porque ela vai ter mais farinha. Enquanto você vai cozinhando a massa, ela solta um pouquinho daquela farinha e a água já fica um pouquinho mais densa, ok? Mas com uma massa comprada pronta, um fettuccine pronto de uma marca convencional no supermercado, também funciona. Você vai pegar então, cozinhar o fettuccine, tirar ele da água e colocar numa travessa, de preferência numa travessa funda, uma generosa quantidade de manteiga, uma generosa quantidade de parmesão de verdade, parmigiano reggiano, ok? Para essa receita precisa ser isso. E aí a água do cozimento. E vai mexendo, e a manteiga, a água e o queijo, com o próprio calor que a massa já tem, emulsiona e faz o fettuccine Alfredo. Muito simples. E você tem ainda uma versão que todo mundo adora, que é o cacio e pepe, que eu não vou nem falar, que é só somar mais um pouquinho de pimenta preta, pimenta do reino preta na hora. 3 variações da mesma receita, incrível. Eu vou fazer com fonduta. Por que eu vou fazer com fonduta? Porque nesses dias mais frio, um pouquinho mais de creme de leite, um pouquinho mais de gordura, daquela preenchidinha a mais. E porque eu também vou usar uma planta que eu adoro, que eu tenho aqui em casa, que eu às vezes andando na rua vejo nas calçadas, que é a bertalha. Se você não tiver bertalha, você pode usar um espinafre, pode usar a folhinha que você quiser, se você for mais das punks, qualquer punk dessas folhas mais escuras funcionam super bem. Essas bertalhas aqui, eu vou voltar a repetir, elas são daqui da minha casa, eu peguei um raminho, plantei e elas crescem e de vez em quando eu colho e uso, adoro. Punks, plantas alimentícias não convencionais. É o acrônimo, é a junção das primeiras letras. Quem inventou isso daí, ou um dos caras que, não vou falar que inventou, que talvez não seja, eu não esteja fazendo justiça com um grupo de pesquisadores, mas quem transformou esta palavra é um cara que chama Valderi Knupp. E se você curte, entra lá no Instagram, Sítio Punk, P-A-N-C, plantas alimentícias não convencionais, segue a turma do Sítio Punk e ajuda, porque esse cara faz um trabalho incrível de conscientização do que é a natureza, como ela é fácil, como ela é generosa. Mais de 10 mil espécies ocorrem no Brasil de punks que a gente pode comer, plantas que estão no nosso jardim que a gente nem sabe que pode comer, e eles precisam sempre de ajuda. Então prestigia lá nosso amigo Knupp, agradece a ele, ao mestre dele, que é o Harry Lorenzi, que também é um gênio, tem um trabalho irretocável, e vamos usar punks em vez de usar plantas convencionais, vamos usar as não convencionais, ok? Vamos para a receita. Vou acender um fogo, vou aquecer uma panela, eu já tenho aqui um nhoquezinho, uma água fervendo, vou baixar bem o fogo da minha água, que ela já está fervendo, eu não preciso deixar ela em franca ebulição. Enquanto eu aqueço a minha panela, eu vou pegar uma colher e vou colocar uma generosa quantidade de manteiga, digamos assim. Botar uma colherada, colocar mais uma colherada, 2 colheradas de manteiga, ok? Vou pegar um ralador, eu tenho aqui um queijo parmigiano reggiano, e aí ficam as dúvidas, quando é que pode, o que é parmigiano reggiano de verdade? Ele tem que ter na casca marcado o nome do consórcio que chama parmigiano reggiano. Por que é que a gente indica parmigiano reggiano para esse tipo de receita? Porque ele derrete melhor. Okay? Melhor que um grana padano, melhor que um queijo tipo parmesão produzido no Brasil. Para o melhor sucesso da receita, então a gente sempre vai indicar o parmigiano reggiano. É obrigatório usar parmigiano reggiano? Se você não se incomodar de ficar uns grumzinhos, às vezes uns pedacinhos, use o queijo que você puder, ok? Eu estou só ensinando o jeito mais clássico,
mas não é obrigatório. Cozinha na sua casa que nem eu cozinho na minha, com alegria, com liberdade, sem medo de errar. Vamos lá, vou pegar um ralador de queijo, tá derretendo minha manteiga, vou colocar um pedaço de queijo aqui e vou ralar. 1, 2, 3 pedaços, eu vou botar bastante queijo, ok? Não é pouco não, eu não vou economizar não. Já foi um pedaço, vamos colocar mais um pedacinho menor agora. Ainda vou calar mais um pedaço, vou pegar 3 pedaços de queijo aqui que caibam num ralador de queijo desse tipinho aqui, assim, ó, desse raladorzinho manual. E agora um pedacinho um pouquinho maior. Vai ficar um pouquinho mais aberto, mas vamos lá. E aí eu tenho aqui manteiga, queijo parmesão ralado na hora. Por que eu gosto de ralado na hora? Porque ele fica mais... Se você ralar e deixar ele ralado de um dia para o outro, até que mesmo que seja na geladeira, ele resseca um pouco e ele não fica tão saboroso e ele perde um pouco a capacidade aromática. E eu gosto dessa cozinha aqui. Você chega em casa e sente o cheiro da comida e um dos passos, uma das chaves para isso é ter calma e deixar alguns passos para o último minuto. Queijo, manteiga derretida. Vou pegar um creme de leite aqui. Eu devo ter aqui mais ou menos meio litro. Eu vou botar umas 5 colheres, que deve dar mais ou menos uns 60 ml, 70 ml mais ou menos. 4, 5, se eu não perdi a conta. E vou mexer. E a receita está praticamente pronta. É só deixar agora o fogo fazer o trabalho dele. Enquanto o meu queijo parmesão vai derretendo aqui, eu vou mexendo só para ele... E ele derrete super rápido, tá? E não demora nada para fazer. Eu vou pegar, tirar a tampa da minha panela, colocar aqui do lado. Vou pegar uma peneirinha. Dessas aqui, ó, normalzinha. Vou colocar os meus nhoques, que eu já deixei eles pré-cozidos. Vou colocar na água. Enquanto ele vai terminando de cozinhar, eu vou pegar as minhas punks, o queijo já derreteu, eu já posso tirar do fogo, ok? Não preciso ter... Posso até desligar o fogo. O que eu vou pegar? Vou pegar minhas bertalhas. Olha, essa bertalha aqui, eu tenho um carinho especial, porque eles chamam de bertalha coração, porque ela faz quase um coraçãozinho. Tem mais de um tipo de bertalha, essa aqui é das minhas preferidas, é a que eu plantei aqui na minha casa. Vou pegar as minhas bertalhas e vou jogar aqui dentro. Chefe, com o que mais que dá para fazer? Dá para fazer com o que você quiser, dá para fazer com espinafre, dá para fazer com couve, dá para fazer com taioba, dá para fazer com qualquer folha escura, ok? Eu não vou cozinhar isso aqui muito, já o fogo está apagado, vou colocar mais um pouquinho de bertalha aqui. E eu não quero que ela murche demais, eu quero que ela só dê aquela cozinhadinha leve, ok? Deixo aqui de lado. Posso colocar outras coisas? Lógico que você pode botar. Eu, por exemplo, gosto de colocar presunto, de preferência presunto cru, mas pode ser um presunto cozido convencional. Você pode colocar aspargo, você pode colocar talo de couve. Dá uma pirada. Usa um pouquinho de cor. A beleza está no conjunto, ok? Receita super fácil de fazer. Vou pegar um prato para a gente servir nossa receita. Dá uma olhada na textura do molho, na textura da bertalha. Tá praticamente pronto. Eu reservo e deixo aqui do lado. Meu nhoque também tá pronto. O que eu vou fazer? Eu vou aqui com a minha peneirinha. Ah, posso pegar e posso escorrer no escorredor normal? Pode, lógico. Mas o que acontece é que muitas vezes você joga com força, o nhoque, por ser muito delicado, ele amassa. Então eu prefiro ter um pouquinho mais de trabalho, é um pouquinho mais difícil fazer desse jeito aqui, mas garante um resultadinho melhor. E não é tão difícil assim, ó. Tira o excesso de água, coloca aqui dentro. Tá bom, Jardinha. Nhoque, tampo a minha panela de novo. Mexo, mas eu não vou mexer muito, porque é o que eu te falei, eu quero esse nhoque com essa textura incrível de batata,
com um pouquinho de farinha. Eu não coloquei ovo nesta receita. Tem receitas, sim, que a gente coloca ovo. O que acontece quando a gente coloca ovo? Obviamente o nhoque fica mais colorido, ele fica mais saboroso e pode fazer também, mas muitas vezes ele pode ficar um pouquinho mais duro se não for bem equilibrado. Se você quiser fazer nhoque com ovo, pode fazer, mas sempre olha a receita que você vai fazer com o molho que você vai fazer. Por exemplo, se você for fazer um nhoque com carne, um ragu de carne, ele tem que ter mais força, e aí é melhor colocar um ovo. Você vai fazer um que é todo mais delicado, tá? Todo mais vegetal, mais cremoso, eu não vou colocar ovo na receita, ok? Vou pegar um prato fundo, um pratão, e aí um truquezinho de chefe. A receita fotografa melhor quando ela tem melhores proporções. Por isso que normalmente nós profissionais, quando vamos fotografar alguma coisa, a gente coloca menor quantidade, ok? Para fotografia, para um resultado visual, para seduzir mais, para ter mais appetite appeal, a gente usa muitas vezes um prato maior e porções menores para gerar uma proporção de elegância e sabor que pega mais quem está assistindo. Meu nhoque parece quase uma papinha de neném. E eu vou com todo o cuidado do mundo, eu não vou enfiar a colher lá dentro e mexer, eu não vou pegar e ficar cutucando, eu vou com toda a delicadeza, ó. Por quê? Porque eu quero esse nhoque desse jeito aqui, ó. A coisa da proporção que eu acabei de falar é isso que vocês estão vendo agora. Eu posso encher o prato? Pode. Tem o suficiente para encher o prato? Tem, lógico que tem. Mas para um melhor resultado visual, eu vou colocar menos. Vou pegar uma pimenta do reino. E vou dar um pó de pepper. Só para dar um perfuminho a mais, ok? E vou decorar esse prato. Se você tiver em casa, por exemplo, eu tenho a sorte de ter essas delícias que são essas bertalhas fresquinhas. Eu vou usar minhas bertalhas fresquinhas e vou deixar elas até assim, mas dá um tombinho para... Se você não tiver, usa a sua criatividade, usa outras ervas, usa outras plantas. Você pode botar ervas aromáticas, que você pode botar flor, você pode pegar pedacinhos de vegetais e colocar aqui em cima. A graça deste nhoque com esta fonduta é que ela combina praticamente com tudo e você pode dar asa para sua criatividade, para o seu destemido vontade de cozinhar, para a sua destemida vontade de cozinhar. Perde o medo, se joga, faz. Vou pegar um garfinho aqui para a gente experimentar. Eu queria muito que vocês vissem isso daqui. Olha a textura desse nhoque. Ele é macio o suficiente para ser cremoso. Ele não é duro. Se eu apertar, ele amassa. Eu não quero um nhoque que rache. Eu não quero um nhoque duro. Para este tipo de receita, eu quero ele mais cremosinho, por isso eu não usei ovo, por isso eu coloquei pouca farinha, por isso eu trabalhei com a batata mais cerosa para conseguir este melhor resultado. Um queijo parmesão, derreteu, acabou. Ser feliz. Cozinha na sua casa igual eu cozinho na minha.